Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é o segundo dia de leitura do Catecismo Maior de São Pio X, Catecismo da Igreja Católica. No vídeo anterior, eu havia feito a leitura do início, né? Lição preliminar da doutrina cristã e das suas principais partes. E agora eu farei a leitura de fato da primeira parte. Então, do símbolo dos apóstolos, chamado comumente de credo. Capítulo 1 do credo em geral. Qual é a primeira parte da doutrina cristã? A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, chamado comumente de credo. Por que chamais o credo de símbolo dos apóstolos? O credo chama-se símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades da fé ensinada pelos apóstolos. Quantos são os artigos do credo? Os artigos do credo são 12. Recitai-os. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O que quer dizer a palavra creio, que dizeis no princípio do símbolo? A palavra creio quer dizer tenho por absolutamente verdadeiro tudo o que é contido nesses 12 artigos. E creio nessas verdades com maior firmeza do que se as visse com os meus próprios olhos. Porque Deus, que não pode nem enganar-se nem enganar-nos, as revelou à Santa Igreja Católica e por meio desta as revela também a nós. Que contém os artigos do credo? Os artigos do credo contêm todas as principais verdades que devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja, sua esposa. É muito útil recitar frequentemente o credo, é utilíssimo recitar frequentemente o credo, a fim de imprimir cada vez mais em nosso coração as verdades da fé. Esse primeiro capítulo, ele encerra-se aqui, tem apenas 6 artigos, bem direto, trata a respeito do credo apostólico, ou símbolo dos apóstolos. E como ele diz no artigo 16º, é um compêndio das verdades da fé ensinada pelos apóstolos. Então, o credo, ele resume aquilo que nós acreditamos. Que Deus é o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo é seu único Filho, e as demais bases da fé cristã. Como é muito direto e objetivo, eu farei a leitura também do capítulo 2º, do primeiro artigo do símbolo, que acredito seja extremamente importante, a base de tudo. De Deus Pai e da criação, que nos ensina o primeiro artigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro artigo do credo nos ensina que há um só Deus, que é todo-poderoso e que criou o céu, a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo.
Como sabemos que Deus existe? Sabemos que Deus existe porque a nossa razão nolo demonstra e a fé nolo confirma. Porque se diz que Deus é Pai? Disse que Deus é Pai porque é Pai por natureza, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por ele gerado. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens, que ele criou, conserva e governa. Terceiro, porque finalmente é Pai por graça de todos os bons cristãos, os quais, por esta razão, se chamam filhos adotivos de Deus. Porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito Santo. O que quer dizer a palavra Todo-Poderoso? A palavra Todo-Poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Deus não pode pecar nem morrer, como portanto se diz que ele pode fazer tudo. Disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa nem pecar nem morrer, porque o poder pecar, o poder morrer, não é feito de potência, não é efeito de potência, mas de fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. Que quer dizer Criador do céu e da terra? Criar quer dizer fazer algo do nada. Por isso Deus se diz Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. O mundo foi criado somente pelo Pai. O mundo foi igualmente criado por todas as três pessoas divinas, porque tudo o que uma pessoa faz em relação às criaturas, fazem-no com o mesmo ato as outras duas. Por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? A criação se atribui particularmente ao Pai porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui especialmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Conquanto todas as três pessoas têm a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, as conserva e governa com sua infinita bondade e sabedoria, e nada acontece no mundo sem que Deus o queira ou permita. Por que dizeis que nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou permita? Disse que nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que ele não impede, como o pecado. Por que Deus não impede o pecado? Deus não impede o pecado porque até mesmo do abuso que o homem faz da liberdade que lhe concedeu, sabe tirar um bem e fazer resplandecer sempre mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Encerra-se aqui o capítulo 2. Esse capítulo é muito importante, pois trata a respeito de Deus e, de certa forma, da natureza de Deus. Faz com que entendamos um pouco a respeito da Santíssima Trindade, que, para mim, pelo menos, é um dos pontos mais difíceis de compreender dentro da fé católica, da nossa fé. Esse artigo nos mostra o porquê Deus é chamado de Pai. Primeiro, porque é Pai de toda a criação. Segundo, porque é Pai de Deus Filho, Jesus Cristo. Mas também porque é Pai dos cristãos, aqueles que podem ser chamados filhos adotivos de Deus. Por que Deus é considerado a primeira pessoa da Trindade?
é ele maior do que os demais? Não, pois os três são Deus com Deus. Mas do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo provém. Porque Deus é todo-poderoso, o que ele pode fazer tudo o que quer. Mas para algumas pessoas, para aqueles que ainda têm dúvida a respeito da fé, para aqueles que têm dúvida a respeito da onipotência de Deus, algumas pessoas questionam: mas se Deus é todo-poderoso, então por que ele não encerra o pecado ou porque ele permite que a maldade aconteça no mundo? Se Deus é todo-poderoso, por que há pobreza, por que há morte, por que há tragédias e assim por diante? Deus é todo-poderoso e ele tudo pode fazer, basta apenas que ele queira. Mas com todo o poder de Deus, ele nos deu o livre arbítrio. Livre-arbítrio este que concorre, que ocorre paralelamente à vontade permissiva ou ativa de Deus. Em que sentido? No artigo 32º, por que dizeis que nada acontece aqui no mundo sem que Deus queira ou o permita? Fica claro que Deus tem uma vontade ativa e uma vontade passiva. Apesar de que ambas são vontades ativas, porque Deus é a causa de todas as coisas, mas é o causador de todas as coisas, porque tudo acontece por Ele, nele, através dele. Mas fato é que, em algumas situações, em alguns fatos, Deus age ativamente de fato. Em que sentido? Vou fazer uma elucubração para que fique mais claro. Um ladrão está com uma arma apontada para uma família e na hora que ele puxa o gatilho, a arma não dispara. Exemplificando, tá? Ali, Deus agiu para que, veja, a arma estava carregada, a arma funcionaria perfeitamente em uma situação normal, mas naquele momento a arma não disparou, apesar de estar tudo em perfeita harmonia para que funcionasse. Mas Deus agiu ativamente, ele interferiu no tempo, na história, e impediu que acontecesse essa maldade, esse pecado. Ponto. Há outros momentos que Deus age permitindo que as coisas aconteçam. Então, uma tragédia, por exemplo, Deus permite que aconteça. Tudo o que ocorre no mundo só ocorre porque Deus ou agiu para que acontecesse ou permitiu que acontecesse. Isso torna Deus mau? Não, em absoluto. Deus é 100% bom. Não há nele fraqueza, não há nele desabono. Tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus permite é, como está escrito no artigo 33º, porque mesmo quando nós abusamos da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, Deus sabe tirar proveito disto. Nós, seres humanos, temos uma visão muito limitada da vida. Nós enxergamos da existência, da criação. Nós enxergamos a vida como se ela começasse no nosso nascimento e acabasse na hora da nossa morte. Então, nos atemos demais sobremaneira à nossa vida terrena, quando na verdade o que realmente importa é a vida eterna. Então, há momentos na nossa história, no nosso convívio, que nós, ou pessoas que conhecemos, ou pessoas que não conhecemos, sofrem abusos, sofrem maus tratos, sofrem. E nos perguntamos por que Deus permitiu isso, ou por que Deus permitiu aquilo, por que Deus não interferiu nisso ou naquilo outro. E isto se dá exatamente por nossa visão limitada.
quando, na verdade, a principal preocupação de Deus, digamos assim, é com a salvação de nossas almas. Ou seja, se vamos viver eternamente com Deus ou se escolhemos viver eternamente distantes de Deus. E isto é o que é o inferno, né? Então, Deus tudo pode. E mesmo quando enxergamos o que para nós é uma injustiça, Deus é capaz de daquela injustiça transformar em justiça. Deus é Deus. Que Deus nos abençoe e conto com sua presença no próximo vídeo. Reitero, meu nome é Lucas Navar, sou católico, muito longe da perfeição e da santidade, mas dei início a essa empreitada de fazer a leitura e estudar o Catecismo Maior de São Pio X, editado pela editora Eclésia. Que Deus abençoe a você e sua família e obrigado.